começar a entender um pouco sobre valor, né? Valor para o cliente. A gente precisa entender primeiro a distinção, né? Qual que é a diferença entre preço e valor. Porque às vezes a gente tem o costume, né? São as palavras que a gente utiliza de forma errada, de forma equivocada, né? A gente sempre fala, qual é o valor do produto, enfim. Mas quando a gente quer dizer, né, qual é o preço. Então, quando a gente fala em valor para o cliente no marketing, a gente não está querendo dizer o quanto que aquele item, né, que aquele bem, que aquele serviço possui, né, de preço monetário. A gente está querendo dizer, bom, qual que é o valor, né? Qual que é o valor que o cliente está levando? Quais que são os benefícios que aquele cliente está adquirindo? E quando a gente fala em preço, aí sim, a gente quer dizer quanto, né, qual o preço monetário que é dispendido para a compra daquele bem e produto. Então, para começar a entender essa questão do valor, é importante que a gente saiba que em marketing, quando a gente fala de preço, é valor é dinheiro, né? É monetário. Então, é o que eu pago por aquele produto, né? E lembrando que produto é um bem, é um serviço, no geral. A gente, quando fala em produto, não pensa só na agenda, né? A gente pode pensar também num serviço de faxina, num serviço de hospedagem e também na agenda. O produto, ele engloba todos esses itens. Então, o preço é o que eu pago, né, para adquirir o produto, e o valor é o que eu levo. O valor são os benefícios que eu adquiro com a compra, né, daquele produto. Ou seja, quais são os benefícios que a compra dessa agenda, ela me trouxe. Né? Eu vou ter benefícios utilitários, bom, eu vou conseguir escrever nela, ela tem a quantidade de páginas que eu preciso, mas enfim, será que ela não tem algum outro tipo de benefício? Será que essa minha agenda, ela não é, por exemplo, de alguma marca específica, enfim, que me traga algum tipo de benefício social, entre outros? E é isso que a gente precisa entender quando a gente fala em valor em marketing, né? A gente precisa entender que o valor são esses benefícios. Então, eu só trouxe aqui que a missão de um negócio é fornecer o valor para o cliente sem abrir mão do lucro. Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, eu preciso então fazer de tudo para fornecer valor para o cliente, né? Porque para mim ter o cliente comigo, eu preciso fazer com que o produto ele tenha os benefícios que o cliente espera. A gente lembra lá daquela nossa aula que a gente falou do produto, do benefício central, daquela bolinha, né, que tem todos os tipos de benefícios sobre o que o cliente espera. Mas a gente não pode esquecer também que a gente precisa ter lucro, né, quando a gente pensa numa empresa, numa organização. Então, é importante que a gente leve essas duas questões num equilíbrio, né? Porque eu não posso simplesmente oferecer valor a todo custo e esquecer lá do meu financeiro, né? Então, senão isso vai dar uma embaralhada lá na empresa e as coisas, elas não vão sair como elas deveriam. Aí, aqui só para a gente entender um pouquinho que o marketing, ele não foi sempre assim, né? A gente tinha uma visão lá atrás de marketing que era a chamada visão tradicional, né? Onde a empresa criava alguma coisa e vendia, né? O marketing, então, ele era tomado como uma venda, né? Eu criava o produto e a gente empurrava para o cliente. Não me interessa se o cliente quer ou se o cliente não quer. Sou eu que determino a demanda. Sou eu que determino a oferta. Sou eu que determino se tu precisas ou não desse produto. E isso foi muito intenso por muito tempo. Só que isso nem sempre, e principalmente nos dias de hoje, isso não compete mais, né? Talvez até eu coloquei ali itens de primeira necessidade em mercados emergentes. Isso quer dizer que, talvez em países, né, de economias com escassez de bens, com escassez de produtos, esse tipo de marketing, ele ainda funcione. Mas quando a gente pensa, né, numa economia constituída, em mercados bem constituídos, a gente sabe que esse tipo de marketing, ele não convém mais, né? A gente sabe que hoje em dia o marketing, ele é voltado muito mais para uma visão para o cliente, né? Para atender realmente as necessidades desse cliente, para ouvir o cliente
e levar em consideração o que esse cliente, ele deseja, ele espera, né? Eu poderia chamar, assim, que poderia ser um processo de cocriação, porque a gente tem diferentes perfis, a gente tem diferentes desejos, a gente tem diferentes critérios de compra. Então, para isso, as empresas, elas precisam ter o seu mercado-alvo bem definido, sim. Porque se eu não souber para quem que eu quero vender, vai ser difícil saber, bom, mas qual que é o perfil que eu quero atingir, qual que é o desejo que eu, né, e quais são, talvez, os principais critérios de compra que eu vou encontrar pelo meu cliente. Bom, será que eu quero oferecer um produto que ele tenha como base, né, apenas a questão do valor, né? Olha, eu não quero pessoas que se preocupem com a qualidade, eu não quero pessoas que se preocupem com questão de marca, eu quero pessoas que se preocupem apenas com preço. Então, eu vou ter um tipo de critério de compra, né, que eu preciso ali definir quem é o meu mercado-alvo e trabalhar para isso. Porque se a minha intenção é atingir pessoas que procurem qualidade no serviço, qualidade no atendimento, enfim, outros tipos de valores, e eu focar apenas no preço e esquecer esses outros critérios de compra, eu vou estar perdendo, né, o meu cliente, eu vou estar perdendo o meu consumidor. Então, a gente precisa, antes de tudo, definir qual que é o meu mercado-alvo, né? Que nem eu digo, eu preciso saber para quem que eu quero vender. No momento em que eu descubro, olha, eu quero vender para o fulano, para o ciclano e para o beltrano, não, eu quero vender só para o fulano. E eu vou focar nesse cliente, são questões que a gente vai aprender nas próximas aulas, questão de nicho, segmentação de mercado, mas eu preciso saber, assim, bom, para quem eu quero vender, né? Como eu vou me posicionar? Quem é o meu segmento de mercado? A partir daí fica mais fácil para a gente entender, né? Todo esse processo de criação de valor, todo esse processo de relacionamento com o cliente e também todo aquele processo que envolve o que eu trouxe num dos textos que estão lá no Moodle, né? Que é o texto do marketing sensorial. Que no momento em que eu conheço, que eu sei quem é o meu público-alvo, que eu sei quem são os meus clientes, eu consigo trabalhar melhor também aquelas questões.